aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aí na nossa aula de ciências, trabalhando aí as partes das plantas. A gente conheceu um pouco sobre as plantas, né, sobre a importância das plantas, que elas possuem um ciclo de vida, né, assim como todos os seres vivos, que elas realizam um processo chamado de fotossíntese, onde elas produzem os próprios alimentos. E hoje a gente vai conhecer, né, a função de cada parte da planta, tá bom? Então vamos lá com a professora Joslene aprender mais sobre as plantas. Turminha, a planta ela é um ser vivo, né? Já aprendemos que as plantas elas são seres vivos, que elas nascem, que elas crescem, que elas se alimentam por meio da fotossíntese, né? E aí também por meio de suas raízes, que elas respiram, se reproduzem e um dia elas morrem. E para manter-se viva, cada parte da planta é responsável por uma função que a gente vai conhecer agora. Nós temos aí as partes das plantas, né? Que eu já tinha colocado para vocês na nossa última aula, que são as folhas, a flor, o fruto, o caule e a raiz, né? E aí ainda dentro do fruto a gente ainda tem aí a semente. Qual seria então a função da raiz, né? A principal função é manter a planta fixa no solo. Ela retira também do solo a água e o alimento, ou seja, os sais minerais para a planta, tá? E qual seria a função do caule ou tronco? A principal função é transportar a água e os alimentos aí para todas as partes das plantas. E os galhos, galerinha? A principal função, assim como o caule e o tronco, né, os galhos, eles levam água e alimento para as extremidades da planta, né? Enquanto que as folhas, elas são responsáveis pela respiração e a fotossíntese das plantas, ou seja, o processo de transformação de alimento e glicose realizada pelas plantas clorofiladas com auxílio da luz solar, que eu expliquei para vocês lá na nossa última aula. E as flores elas são responsáveis por produzir e armazenar sementes, que são responsáveis pela reprodução das plantas, né? Quando a planta ela não possui aí fruto, essas sementes elas ficam aí na flor, né? Que aí é disseminado e aí dá origem a novas plantas. E o fruto, né, assim como as flores, eles produzem e guardam as sementes, né, que são responsáveis pela reprodução das plantas, né? Como eu falei para vocês, existem plantas que possuem somente flores e existem plantas que também possuem frutos, né? Então, tanto as flores como os frutos, elas levam as sementes, que são responsáveis aí para disseminação, né? Que elas disseminam-se aí no solo, consequentemente dão origem a novas plantinhas, tá? A estrutura e parte da semente. A semente, né, ela possui reserva de alimentos, vocês sabiam? Que possibilitam, né, que ajudam a planta a germinar e a crescer. Até ter folhas e poder realizar o quê? A fotossíntese. Para brotar, algumas dividem-se em duas, como o feijão, né? E a soja. Outras se mantêm inteiras, como o milho e o arroz. Sua função é de preservar a espécie através da multiplicação seminal. Ligadas entre si, todas as partes, né, da planta trabalham em sincronismo perfeito. Então, cada parte da planta ela possui uma função essencial para o crescimento e desenvolvimento dessa planta. E também para a reprodução, né, através da disseminação dessas sementes, tá certo? Então, nós temos aí a planta completa, composta pela raiz, fixa a planta ao solo, absorve água e sais minerais, armazena substâncias de reserva. O caule sustenta a planta, né? Transporta água e sais minerais da raiz até as folhas. A folha é responsável pela fotossíntese, respiração e transpiração. A flor permite a reprodução da planta. E o fruto, né? As suas sementes dão origem a outra planta. Protege a semente durante o seu desenvolvimento. Então, são essas as partes que completam aí
a planta, tá? Nós temos aí, né, identificando a raiz com a setinha e aonde estaria então, né, as folhas, né? Estão marcadas aí com a seta. Logo em seguida nós temos o fruto, está marcado aí, né, com essa setinha. E nós temos em seguida o caule, está marcado aí também com a setinha. E por último, né, a flor. Então, nós temos aí um exemplo, né, de identificação das partes da planta, tá bom? Então, é isso, turminha. Deixo o meu muito obrigado para vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje e encontro vocês na nossa próxima aula.